Boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula aqui da nosso treinamento de banco de dados em BI, tá? Estamos na segunda aula para que vocês possam se localizar, tá bom? Aqui a gente vai falar primeiramente sobre a linguagem SQL e vai detalhar algumas subdivisões que tem nelas, tá? E aí, na sequência, na próxima aula, que vai ser na quinta-feira, vai ser uma continuação desse trabalho aqui, tá? Desse tema que vai ser tratado. Beleza? Vamos lá, então, para o que interessa, tá? Peraí, tá funcionando aqui o mouse para clicar. Beleza. Vamos lá, então. A gente vai tratar sobre essas 5 partes aqui, tá? A gente vai começar falando sobre as subdivisões da linguagem, e aí, na sequência, explicar cada um dos comandos que fazem parte desses grupos, tá? E no finalzinho, tem algumas... A gente vai deixar o material com alguns exercícios práticos, né? Algumas questões práticas, que talvez não dê tempo aqui agora, eu vou deixar direcionado para a próxima aula. Fica como um dever de casa se alguém quiser se aprofundar um pouco mais, tá? Mas não vai ter uma cobrança específica a respeito, tá bom? Mas vamos lá, então. Primeiramente, as subdivisões da linguagem SQL, tá? A gente tem esses grupos aqui específicos, tá bom? A gente tem DDL, DML, DQL, DCL e DTL, tá? Aqui está o significado de cada um deles, tá bom? E aí a gente vai explicar em cada uma das partes aqui o que significa cada um, tá? Então, DDL é uma linguagem de definição de dados, tá? Então, aqui está relacionado à parte de estrutura, tá bom? A parte do DML é a parte de manipulação dos dados, tá bom? Então, ele vai focar nos dados e não na estrutura. O DQL são os comandos associados à parte de consultas, tá? Como os comandos de consulta são tão poderosos, eles ficam apartados, né? Tem um grupo específico para isso, tá? O próximo item é o Control Language. São comandos utilizados para estabelecer controles de acesso ao banco de dados, tá bom? E a última aqui, o último grupo, é o DTL, que é o Transaction Language. Aqui são comandos que são utilizados para fazer controles de transação, tá? A gente vai falar um pouco sobre cada um desses itens em detalhe, tá? Então vocês não precisam se preocupar com o significado exato de cada coisa. Vamos lá, então. Primeiramente aqui, dando um overview, tá? Eu peguei essa imagem aqui do DevMedia, eu achei bem interessante, tá? Então, basicamente, esses aqui são os comandos associados a cada uma das linguagens, tá? Então, aqui é um overview, tá? O DQL, basicamente, é o select. Olha só que interessante. Um único comando tem um grupo específico. Por quê? Por que isso acontece? Porque ele é tão poderoso que ele exige um grupo dedicado, tá? Então, a gente depois vai falar sobre isso, tá? Aí, na sequência, o que é DML? O que é manipulação de dados? São os comandos de insert, update e delete. Então, você vai inserir dados em uma tabela, vai atualizar esses dados ou vai fazer a limpeza deles, tá bom? O próximo item é o DDL. Ele está relacionado à parte de estrutura. Então, você pode criar um objeto, você pode alterar ou pode apagar ele. Pode ser uma tabela, pode ser uma view, uma procedure. Depois a gente vai falar sobre cada um desses tipos de objetos que existem no banco, tá? Pode ser um usuário também. Você pode fazer um create user, alter user, drop user. Então, são objetos que você tem dentro do banco de dados, tá? O próximo item é o DCL, que está relacionado à parte de acesso. Então, você pode dar um grant ou revoke, você pode dar um acesso a um determinado recurso, ou você pode revogar, você pode remover o acesso de um determinado usuário ou grupos de usuários a um determinado recurso, tá? E aí a gente tem o DTL, que é essa parte aqui, né? O begin, commit e o rollback. Aqui você inicia uma transação, você finaliza ela efetivando os dados, ou você finaliza a transação fazendo rollback, você desfaz lá toda a alteração que foi realizada dentro dessa transação, tá bom? Então, esses aqui são os grupos básicos, tá? É só um overview da linguagem, e agora a gente vai entrar nos detalhes de cada um deles, tá bom? Como dito anteriormente, DDL é a parte de definição. Então, aqui são os comandos de definição de objetos no banco de dados. Basicamente, a gente vai criar vários tipos de objetos no banco. São tabelas, índices, gatilhos, visões, procedimentos armazenados, etc. Tá? São vários os tipos. A gente depois fala sobre isso. E aí, é muito intuitivo, tá? A linguagem SQL é uma linguagem bem a nível humano, assim, no inglês, tá? Então, é bem tranquilo. Você tem o comando create, que vai criar objeto, drop, que vai dropar, tá? Não confundir drop com delete, tá bom? Delete é para dados e drop é para objeto, tá bom? O comando alter, que vai alterar esse objeto. Tem algumas restrições, não é para tudo. Nem tudo você consegue alterar, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. E o truncate,
que ele vai fazer a limpeza de tabelas e vai resetar colunas que são incrementais ali, são colunas de alto incremento. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? O próximo grupo é o DML. Então, aqui, como eu falei anteriormente, a gente faz a manipulação dos dados, tá bom? E aí ela vai envolver operações de insert, de inserção, de atualização e de exclusão ou limpeza de dados, tá? Então, isso aqui eu já disse anteriormente, mas é só para mostrar aqui formalmente, tá? E aí, é muito intuitivo isso aqui também, não tem segredo, tá? O insert, você pode inserir dados em uma ou mais tabelas. O update é a mesma coisa, você pode atualizar dados em uma ou mais tabelas. E o delete, você pode excluir os dados de uma tabela, tá? Então, é basicamente isso, não tem segredo, tá? O núcleo da linguagem SQL é muito intuitivo, não tem grande dificuldade. Agora, o que você pode fazer com esses recursos, aí são outros 500, e a gente vai tratar disso no decorrer do curso, tá bom? Bora lá, então. O próximo item é a parte de DQL, tá? Então, o comando select, isso que é interessante, ele é o principal comando dessa linguagem, tá? Ele é tão poderoso que ele possui um grupo específico, tá bom? Aí vocês vão entender por que que a gente está falando isso. Ele é utilizado para você selecionar dados de uma tabela ou executar procedimentos, funções, assim como a gente mostrou ontem. Quando a gente fez aquele select de um texto, você fez, é como se fosse um print. Ao mesmo tempo, a gente chama uma variável, a gente poderia ter chamado uma função. Então, ele tem várias utilizações. E por ser tão poderoso, ele tem um grupo específico, tá? É um dos mais poderosos aqui da linguagem, tá bom? E aí a gente tem todos esses recursos aqui no Select, ó. A gente faz ordenação de recursos, de registros, de linhas, né? A gente pode fazer agregações, a gente pode fazer junções, que é juntar dados de uma tabela com outra por meio dos relacionamentos. Você consegue criar apelidos, consegue fazer subconsultas, filtrar dados, etc, tá? São muitos recursos que a gente consegue fazer através de um comando select, tá bom? Próximo item, DCL, a parte de controle de acesso, tá? Aqui por meio dessa linguagem, ela vai contemplar controle de acesso aos dados, você pode conceder ou remover os privilégios para um usuário ou para um grupo de usuário a determinados recursos no banco de dados, tá bom? E aí, basicamente, como eu disse anteriormente, né, o grant, ele vai conceder esse acesso, tá? A um recurso, de um recurso para um determinado usuário ou grupo. E o revoke faz o contrário, ele vai remover esse acesso, tá bom? Uma pergunta complementar aqui que fizeram é sobre a questão de como se faz o acesso do banco. Existe uma parte que são os drivers, tá? Para se conectar com o banco de dados, existem vários tipos de drivers de acesso. O ODBC, ele é um padrão genérico, tá? Um padrão como se fosse multiplataforma, em que todas as plataformas se conectam no banco de dados, mas cada banco os seus drivers de acesso, tá? Normalmente são bibliotecas, que estabelecem essa conexão com o banco de dados. Quando a gente usa um client, como a gente fez ontem, a conexão foi nativa. Então, o Management Studio se conecta com o SQL Server nativamente, porque é tudo da Microsoft, então eles facilitam essa comunicação, tá? Depois a gente entra em detalhes sobre isso, tá bom? Só uma dúvida aqui que fizeram, achei interessante tratar para não perder o foco. Uma coisa interessante também é que esses recursos esses comandos eles podem ser executados não somente no banco de dados, mas por meio de uma aplicação. Você consegue fazer acessos a um outro banco de dados para a gente falar um pouco mais sobre isso, tá? E inclusive controle de transação também, tá bom? E só para retomar aqui o foco, o DTL ele cuida dessa parte de transações mesmo, tá bom? Então a gente tem aqui os comandos para a gente poder fazer o controle das transações. A gente consegue gerenciar as transações. O que que é uma transação? É uma operação que tem que ser executada de forma única, tá? Então, por exemplo, digamos que você fez uma transferência, a pessoa A fez um Pix para a pessoa B. Beleza. Internamente, é que a gente não vê, tá? Fica visual instantâneo. Hoje em dia está muito mais avançado, mas internamente tem várias operações internas que são realizadas ali. Uma delas é o quê? É debitar o saldo na conta de destino. Você tem várias validações, obviamente, né, no meio do caminho, mas você debita do emissor e credita no recebedor, na pessoa que vai receber, tá? Então, são duas operações. O que acontece? Quando você faz uma transação, isso tem que ocorrer de forma única, tá? Ou ele faz tudo ou ele não faz nada. Isso é uma transação. Então, no dia a dia, quando você faz uma transferência Pix para alguém, você faz um pagamento, você está fazendo uma transação e nem sabe.
tá? Então, transação é isso. É um conjunto de operações que são realizados e elas precisam ser tudo ou nada. Ou ela é executada até o final e se concretiza, ou ela é desfeita e volta ao estado anterior, tá bom? Isso é uma transação. E em banco de dados, a gente utiliza esses comandos aqui para ter esse controle, tá? A gente tem aqui o begin transaction, tá? Dependendo no SQL você consegue encurtar, tem algumas variantes, né? Begin aqui, o comando begin e end você consegue utilizar para finalizar blocos de comando. Mas para você iniciar, para você fazer esse controle de transações, você precisa dizer que você quer iniciar uma transação. Então é begin transaction, tá? Ou begin tran também é válido do mesmo jeito. O commit seria o end, né, em uma transação. E quando você coloca um commit, aí sim você termina essa transação e você efetiva todas as alterações que foram realizadas no meio do caminho, tá? Como o caso da transferência que eu acabei de indicar. O rollback, ele é o quê? Ele vai desfazer, ele vai terminar a transação, mas ele vai reverter todas as alterações. O rollback é comum quando acontece algum erro, tá? Então, por exemplo, você fez uma transferência em contas em ambientes diferentes. Ok, você debitou de um lugar, tinha que validar alguma coisa, e aí viu que algum requisito não foi atendido. Você desfaz essa operação e volta para o estado anterior, tá? Então, o rollback, ele faz isso, ele retorna ao estado anterior. E para você ter esse controle, existem vários mecanismos internos, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, para que ele consiga garantir que a transação seja revertida, tá? E aí, olha só que interessante, isso aqui já é um recurso muito mais sofisticado. Não dá para se fazer isso em arquivo. Quando o pessoal fazia controles antigamente em arquivos, armazenava os dados em arquivos, se você tivesse que desfazer uma operação, é muito mais trabalhoso, teria que jogar dado em memória, fazer todo o controle. E uma vez que a gente passou essa responsabilidade para os bancos de dados, a gente conseguiu ganhar muito mais poder, né, para desenvolver os softwares, os sistemas tiveram uma capacidade de processamento maior e você conseguiu fazer muito mais coisa, tá? Então, isso aqui é uma ferramenta super importante para a partir de banco de dados. E o último item aqui, não estava na imagem, tá? Mas é um recurso extra. Nem todos os SGBDs vão ter, tá? Mas tem no SQL, é o que a gente chama de save point. O save point, ele é como se fosse um checkpoint de um jogo, por exemplo. Imagine que você está jogando ali, aí você parou na quinta fase. Aí você salva as alterações até aquele ponto, e aí continua. Se tiver algum problema, vamos dizer que o jogador morreu, ele retorna a partir do último checkpoint, tá? É basicamente a mesma lógica do que está aqui. Imagine que você tem uma transação com 5 passos. Se eu coloco um save point no passo 3 e deu algum erro no passo 4, ela não reverte até o 1, ela volta até o 3, tá? Então, é um controle interno que você consegue ter e tornar as transações mais robustas. Muitas vezes pode ser que nem tudo seja existem alguns cenários em que você precisa que não seja tudo ou nada, mas que seja parcial. E aí, através do save point, você consegue ter esse controle mais robusto para determinados cenários, tá? Normalmente, isso não é tão comum, mas a gente está mostrando que é possível fazer isso, tá bom? Habitualmente é mais commit e rollback, begin transaction com commit e rollback, tá? A rollback é mais para uma validação, se deu algum erro, você retorna ao estado anterior. Beleza. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o SQL ANSI, tá? Foi comentado na aula anterior, mas acho que vale a pena falar um pouquinho. Os comandos anteriores, a maioria deles, tirando o save point, todos eles fazem parte do SQL ANSI. O que é isso, tá? É uma padronização da linguagem SQL pela ANSI, tá? American National Standards Institute. O que acontece? Assim como tem na parte de redes ou em padrões de comunicação em hardware, né, das máquinas, você precisa de um padrão de comunicação, de funcionamento, de protocolo de rede, para que todo mundo fale a mesma língua. Porque senão você tem um fabricante com um tipo de dado, um tipo de entrada USB, por exemplo, tipo de entrada para celular, para carregar e tudo mais. Aí um outro fabricante tem um outro tipo. Fica impossível isso, entendeu? Então a gente utiliza esses padrões para que todo mundo fale a mesma língua. O SQL ANSI é exatamente isso. É uma padronização da linguagem SQL que todos os bancos precisam aceitar, e aí sim, cada banco pode ter a sua variante, mas ela precisa acatar o SQL ANSI, tá? Então é um padrão que vai funcionar para todos os lugares. No caso, com exceção ali
do save point, o restante tem esses recursos. Os bancos mais poderosos também têm esse recurso, tá? Mas os bancos mais simples não têm, como a SQLite, tá bom? Mas só explicando aqui para vocês. E aí, no caso, a gente tem três variantes, né, da linguagem SQL, que é o PL/SQL, o Transact SQL, ou TSQL, e o PG/SQL. O primeiro, o PL/SQL, é da Oracle, tá? O segundo é da Microsoft, e que a gente vai tratar aqui no curso. E o terceiro é o do Postgre, tá bom? Então, essas são as três variantes assim, principais. Tem outras também, tá? Mas fundamentalmente essas aqui são as mais relevantes aqui para a gente poder citar na apresentação. Agora, algumas coisas interessantes sobre isso, tá? É, o manual da certificação da Microsoft e de outros bancos também recomenda que a gente utilize o SQL ANSI para deixar o código mais portátil, tá? Você consegue facilitar a migração dos bancos assim. Se você só utiliza a notação de uma linguagem de um banco específico, se você só escreve PLSQL ou só coisas específicas do PG ou do TSQL, se você tiver que trocar, deu algum problema, você tem que trocar de banco de dados, você tem que fazer uma tradução. E aí isso aumenta o custo de migração. Agora, se você utiliza o SQL ANSI na medida do possível, claro que nem sempre, né, mas na medida do possível, você tem um código mais portátil. Você consegue transpor de um banco para outro, tá? Com mais facilidade, tá bom? Então, a recomendação da certificação, dos manuais de certificação, é justamente a gente dar prioridade para o SQL ANSI, tá? E a gente faz o quê? Tem até esse comando, tem até essa instrução aqui. Quando um comando ele suporta SQL ANSI, sempre prefira ele, dê preferência sempre para o SQL ANSI. Se você, assim, existem casos em que isso não poderia não acontecer. No caso, se a variante trouxer algum benefício que o ANSI não tenha, aí você faz uso da variante, tá bom? E aí aqui um exemplo, aqui, por exemplo, aqui a gente está fazendo um exemplo que tem nas linguagens, tá? O cache, ele é um comando de conversão, tá? De tipos de dados, que é do SQL ANSI. No TSQL, a gente tem o convert. No caso, existem situações em que você faz uma conversão simples, é mais tranquilo, então você pode usar o cache. Mas existem situações em que vale mais a pena você fazer um convert, tá? Por exemplo, você quer converter a data de um padrão para outro, tá? Então você pode utilizar o convert nesse caso em vez do cache, tá bom? Então, a gente tem esse tipo de caracterização, tá? É O só, Marcelo levantou a mão. Pode falar, Marcelo. só fazendo um complemento em cima do SQL, porque sempre tem que a gente preferir o SQL ANSI. Isso aí acontece porque, por exemplo, hoje você tem um sistema e ele está utilizando SQL Server. Amanhã a empresa muda toda a organização e fala, não, agora nós vamos trabalhar com Oracle. Então, se você não estiver utilizando o formato ANSI, você vai ter que reescrever todos os seus códigos. A partir do momento que você tem aquele SQL ANSI, o create table que você tem em um lugar no SQL Server, você consegue implementar ele com o mínimo de alteração para dentro do Oracle. Da mesma forma, você consegue levar isso para um MySQL, para um Postgre. Então, assim, sempre prefira este formato. Se você utilizar as variantes que cada ferramenta te fornece, você vai acabar ficando refém dela. Ok? Beleza, vou continuar aqui, tá? Aqui um trechinho adicional, que é uma coisa mais light, tá? A gente tem dois tipos de comentários no SQL, isso também é ANSI, tá? A gente tem aqui comentário de linha, tá bom? E o comentário de bloco. Antes de mais nada, o que é o comentário, tá? É um trecho em que você faz algum comentário. É bem intuitivo, você escreve alguma frase, você explica melhor alguma coisa, para que o código ele fique mais legível, tá? Para que a gente possa montar os comentários, existe uma questão de bom senso, tá? Você não vai escrever uma carta de Camões no seu código, mas também não dá para dizer que o código é autoexplicativo. Às vezes,
Você pode fazer uma escrita que ele fique intuitivo, mas é interessante que informações complementares, coisas que você tem que buscar em outro lugar, você coloque no próprio código, porque no comentário do código, porque assim a pessoa bate o olho e ela já tem uma noção do que está acontecendo ali, tá? Então é interessante esse bom senso. Aí é uma questão de boas práticas de desenvolvimento de software, não é somente SQL, tá? Java, C, várias outras linguagens têm esses conceitos também, tá bom? Então, basicamente, a gente tem esses dois tipos de comentários. Se você quiser fazer um comentário de uma única linha, você usa traço, traço e o espaço, tá? E um bloco, aí você coloca barra, asterisco, coloca o seu texto e depois fecha com asterisco, barra, beleza? Então, aqui é só para vocês terem uma noção e já começarem a se acostumar com a anotação da linguagem. Beleza, agora a gente vai para a próxima parte, tá? Comandos DDL. Agora a gente já explicou o conceito e agora a gente vai começar a entrar no detalhe, tá? O comando create, como eu falei anteriormente, ele serve para criar objetos no banco de dados. Então, olha só que interessante. Você pode fazer um create schema, create table, index, view, trigger e várias outras coisas, tá? Create database, domain, procedure, function. Tá? Então, tem várias coisas aqui. Depois a gente vai falar sobre cada um desses tipos de objetos, tá? Mas aqui é só para vocês entenderem o conceito, beleza? Comando alter, ele serve para alterar objetos no banco de dados. Você pode dar um alter database, alter view, alter procedure. Cada objeto que você dá um create, você consegue fazer um alter com algumas exceções, tá? Como o caso dos índices. Índices você não consegue fazer um alter index, tá? Então você tem que fazer a recriação dele, tá bom? Drop. Como eu falei anteriormente, o drop ele serve para você apagar o objeto no seu banco de dados. Não confundir com o delete, tá? Delete é uma limpeza de dado e o drop é uma limpeza de objetos do banco de dados. São coisas diferentes, tá bom? Então, assim como você pode dar um create, você pode dar um drop também, tá bom? Uma dica: nunca faça isso aqui, ó, tá? Sem ter certeza que vocês realmente sabem o que estão fazendo, tá bom? Um drop database é pedir para passar no RH, tá? Então, toma cuidado com isso, tá bom? Na verdade, tem outras questões associadas, né, sobre políticas de acesso, porque perguntaram por que o drop database tem que tomar cuidado. Porque você vai pagar tudo, entendeu? É como se você fosse pegar sua pasta de arquivos da faculdade e jogasse na lixeira. Você apagou tudo. Então, drop database, você só paga se você realmente souber o que está fazendo. Drop, até mesmo table, até os objetos, quando você faz a limpeza, certifique-se que você sabe o que você está fazendo, tá? Porque você fala, esse objeto eu realmente não preciso mais. Beleza, tranquilo. Agora, se você tem dúvida, salva um backup, uma cópia de segurança, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? O ideal também é até fazer versionamento de objeto no Git. A gente fala um pouquinho depois sobre isso aí, tá? Mas sempre tomem cuidado com comandos de remoção. Delete e drop e truncate também, como são coisas que vão fazer diferentes tipos de limpeza, é importante você ter certeza que você quer apagar aquilo que você está dando aquele comando, tá? Se você não tiver, certifique-se antes, tá bom? Faz backup, ou utiliza outras técnicas que a gente vai explicar no decorrer do curso, tá bom? Mas muito cuidado, drop database é só para quem realmente sabe o que está fazendo, tá bom? Então, muito cuidado com isso aí, tá? Eu falei brincando aqui, se você dá um drop database, um estagiário dá um drop database, imagine que ele está em produção. Se ele apaga o banco lá em produção, vai estourar problema para tudo que é lado, tá? Então, é importante ter um comando para isso. Um rapaz perguntou aqui por que um comando para apagar tudo. E muitas vezes ele é necessário, tá? A questão aqui é que a linguagem ela oferece vários recursos. A pessoa que tem que ter o bom senso, entendeu? De saber fazer bom uso desses recursos, tá? Então é importante ter isso. Às vezes você realmente fez uma migração de um banco para o outro e você não pode ficar pagando objeto por objeto. Você tem que eliminar tudo de uma vez, entendeu? Então é uma questão de bom senso. A linguagem oferece recursos. Só que assim, com grandes poderes tem grandes responsabilidades, tá bom? Então é importante ter esse cuidado, beleza? Próximo item aqui. Vamos agora para os comandos DML, tá? Agora a gente vai entrar na parte de manipulação de dados. O primeiro comando de manipulação de dados é o insert. Basicamente, ele vai inserir dados em uma tabela, tá? A gente tem vários tipos de inserts, tá bom? A gente tem o insert values, que você vai inserir na tabela. Essa aqui é a sintaxe, tá? Você vai inserir em uma tabela os valores que você especificar. Aqui a gente tem algumas variantes, tá? Mas qual é o coração dessa variante do insert? Você tem que colocar insert into, fala qual é o nome da sua tabela,
especifica as colunas, tá? Não precisa especificar, mas é bom que se especifique para que fique explícito, tá? E aí depois os valores. Aí o que vai acontecer? O valor 1 vai para a coluna 1, o valor 2 vai para a coluna 2, e o valor 3 vai para a coluna 3. Então tem essa estratégia posicional. Se você não especificar as colunas aqui e colocar, aí internamente vai ter 3 colunas, e você informar um quarto valor, ou ter 2 valores aqui, ele vai dar erro. Por quê? Porque ele não vai saber fazer esse mapeamento. Então é legal que vocês utilizem, aqui já é uma boa prática, tá? É legal deixar explícito todas as colunas que você quer inserir. Até mesmo porque, pensa assim, hoje eu tenho 3 colunas, aí amanhã eu vou fazer. Aí, beleza, tem 3 colunas, mas eu não especifiquei. Só que o mapeamento está com 3 aqui. Ele vai funcionar, ele vai fazer esse mapeamento implícito. Aí amanhã alguém vai lá e adiciona uma coluna nova. Pronto, vai dar erro no código. Por quê? Porque ele, não, ele vai falar: olha, eu não sei, você tá me dando 3 valores, mas eu tenho 4 colunas. Eu não sei como jogar adequadamente. Entendeu? Então aí você vai ter que dar manutenção no código, mesmo criando uma coluna adicional. Então já é um problema. Por isso que é legal você dizer que essas 3 colunas vão ter esses 3 valores. Se você fizer um alter na tabela e criar uma coluna nova, aquela coluna vai ficar nula. Se ela aceitar nulo, né? Ela vai ficar nula e não vai quebrar teu código, tá? Mas se você não colocar, aí já começa a dar problema. Então, essa já é a primeira boa prática aí que a gente já consegue dizer, tá? Seja sempre explícito na sua declaração, no seu comando, para que quando alguém bata o olho saiba tudo o que está acontecendo, não tenha coisas debaixo dos panos, tá bom? Então, a primeira, já é uma boa prática aí, beleza? Próximo item, insert select. Esse comando aqui, basicamente, o que ele vai fazer, tá? Ele é muito parecido com o anterior. Só que em vez de você dizer quais os valores que você quer inserir na tabela, ele vai pegar vai pegar os valores do teu select e vai jogar numa tabela. Então é como se você pegasse o conteúdo de um lugar e transferisse para outro, tá bom? Então é basicamente isso que ele faz. Ele insere os dados na tabela a partir dos dados provenientes de outro, né? Pode ser uma outra tabela ou pode ser uma consulta. Não necessariamente você precisa ler os dados de uma tabela. Você pode fazer uma consulta, chamar uma procedure, chamar alguma coisa. Não uma procedure, tá? Eu falei errado. Você pode chamar uma view, você pode chamar um outro objeto que vai retornar dados. Esses dados podem ser inseridos na tabela, tá bom? Então, você consegue fazer esse tipo de mapeamento, beleza? Próximo item, insert exec, tá? Exec ou execute é um comando que a gente tem para chamar um procedimento. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Procedimento é um bloco de comando de instruções SQL que vai fazer um trabalho específico, tá? Então, a gente chama essa rotina de código, esse bloco de código, com o comando exec ou execute no SQL, no TSQL. No MySQL é call, tá? Você faz essa chamada dessa forma. E no Oracle tem um outro nome lá, tá? Então aí já começa a ter algumas variantes, tá bom? Mas aqui é só para explicar para vocês. Aqui a gente já está entrando no TSQL, tá? E aí, basicamente, aqui, o insert into exec vai fazer o quê? Você vai fazer um exec de um procedimento, ele vai retornar dados para você, aí o SQL vai pegar esses dados e vai inserir na tabela, tá? Faltou colocar aqui o nome do insert into, aqui faltou insert into, o nome da tabela e depois o exec, tá? Então, esse padrão aqui sempre se repete, insert into tabela. Eu acabei esquecendo de colocar aqui, tá? Depois a gente ajusta quando for mandar os slides para vocês, tá bom? E o outro comando é o select into. Isso aqui também é do SQL, tá? Mas aí varia de cada banco, tá bom? O select into, ele faz o quê? Você faz um select, pode ser a partir de uma tabela, ou pode ser um select variável, ou alguma outra coisa assim. E aí você fala, olha, eu não tenho uma tabela existente, mas eu quero que você crie uma tabela a partir da saída dessa consulta. Então aí você tem select as suas colunas into a tabela, tá? E aí se você está lendo de uma tabela, você faz from as tabelas que você pediu. Tá? Então, aqui, em termos gerais, o que ele está fazendo? Ele está pegando o seu select e está transformando em uma tabela. Tá? No MySQL, é um pouquinho diferente. É create table as select. E aí você faz a sua query direto. Aí começa a ter algumas variações entre as linguagens, tá bom? Mas é legal vocês entenderem o conceito e depois vocês vão pegando
com mais facilidade essas variantes, essas nuances específicas, tá? Existem algumas coisas que o SQL ANSI não determina, tá? Ele é um núcleo, né, de especificação de como as coisas devem ser feitas. Aí o que sai desse núcleo, as variantes implementam da forma que fica mais adequada ali para cada fabricante, tá bom? No caso, o insert select ou select into, perdão, o select into ou create a select trabalha com esse nome aqui, tá? No caso aqui perguntaram qual que é o nome que vai ficar para essa tabela. É esse aqui, tá? Então assim, quando você faz select com 1, com 2, com 3, into tabela, essa tabela vai ser criada a partir dessa query, tá? Então, essa aqui vai ser o nome da sua tabela nova, tá? No comando aqui para TSQL. No MySQL, é create table, aí você coloca o nome da tabela, é select, aí você pega a sua query, tá bom? Beleza. Próximo item aqui, update. O próximo comando update, ele atualiza os dados na tabela, tá bom? Então, é bem tranquilo, tá? Não tem muito segredo sobre o que ele faz. Agora a gente pode entrar nos detalhes. A gente tem um update simples, tá? A gente tem alguns tipos de updates aqui que a gente vai falar. A gente tem um update simples, que ele vai atualizar os dados de uma ou mais linhas na tabela, tá bom? E a gente depois vai mostrar um exemplo lá para vocês verem como é que funciona a sintaxe. A gente tem um update simples, tá? A gente tem um update baseado em join. O que que é join? É você relacionar uma tabela com outra. Então, imagina que eu tenho uma tabela, por exemplo, de clientes e de produtos. Aí você quer, a partir dos seus, você quer atualizar os pedidos, melhor dizendo, os pedidos a partir do cliente e tal. Então, a partir de uma tabela, você faz um join com outra e atualiza os dados naquela outra tabela. Esse é um update com join, tá? Você permite atualizar os dados de uma tabela com base nos dados de outra tabela. E aí, essa relação de uma tabela e outra é o que a gente chama de join. Bom, próximo item. A gente tem aqui um update não determinístico, tá? O que que é isso aqui? Isso aqui é um update em que você não especificou exatamente para alterar uma linha exata, tá? Então, o que acontece aqui? Você tem que várias linhas na origem correspondem a uma única linha no destino. Então, o que vai acontecer aqui? No update não determinístico, o seu comportamento do seu update pode não ser exatamente o que você pediu, tá? Então, tem que tomar um certo cuidado aqui, tá bom? Uma pergunta sobre os joins aqui rapidinho. Pergunta se a gente pode fazer joins entre bancos. Entre bancos a gente consegue fazer, tá? Até é possível fazer entre servidores, entre máquinas diferentes, tá? Mas aí é uma coisa mais avançada, não é algo tão recomendável, tá? Só quando realmente é necessário. O ideal é fazer esse tipo de integração por meio de APIs, tá bom? Mas depois a gente pode falar sobre isso em um momento oportuno. Mas voltando aqui, a gente também consegue fazer o update por variável, tá? Você consegue setar o valor de uma variável a partir lá do seu comando update, tá? Então tem bastante recurso aqui. E o último é o update tudo de uma vez, o all at once. Você faz a atualização na tabela inteira de uma única vez. Então, por exemplo, vamos dizer que o chefe lá tá bonzinho, ele vai aumentar o salário de todo mundo em 10%. Então ele faz update, set salário igual a salário vezes 1,1, seria os 10% em notação decimal, e aí atualiza para todo mundo, tá? Esse é um update all at once. Só que tem que tomar cuidado com esse update aqui, tá? Se você colocar esse update set salário igual a zero, você vai ter uma dor de cabeça. Então, tem que usar com responsabilidade esses comandos, tá bom? Próximo item aqui é o delete. O delete, ele limpa os dados de uma tabela, tá? Então, ele é parecido com o drop, mas é uma limpeza de dados e não uma limpeza de objeto. Beleza? Ele serve para você apagar aqui no objetos, linhas, tá? Registros aqui, no banco de dados. Eu vou corrigir isso aqui. A gente tem alguns tipos de delete. A gente tem o delete simples e tem o delete com join, tá? O delete simples é você fazer o delete numa tabela com base em uma condição, tá? Então a gente consegue, assim como o update, a gente consegue fazer o delete sem ilhas. Então você pode fazer assim: delete o nome da tabela ou a condição. É mais simples. Ou você pode utilizar um alias. O que é um alias? É um apelido. Quando você está trabalhando com várias tabelas, é legal que você trabalhe com apelidos, para você não confundir. Você fez o join de uma tabela, aí você acaba limpando uma tabela, mas deveria ser outra. Tem que tomar esse cuidado, tá?
Então é legal você usar o alias para isso. Então, quando a gente utiliza o alias, que é o apelido, a gente faz o quê, tá? Então a gente utiliza o delete, ou aí coloca o nome do alias, então ele fala, ó, eu vou apagar o dado dessa tabela D. Quem é a tabela D? É essa tabela aqui, ó. Então, from, nome tabela, estou chamando de D, então eu apelido para ela, posso fazer referência a esse apelido. E aí eu aplico a minha condição. Se eu não aplicar condições, ele vai limpar tudo. Então tem que tomar cuidado, tá bom? O próximo item é o delete com join. Assim como o update com join, o delete permite apagar os dados. Aqui tá, tem que arrumar também. Ele precisa apagar os dados de uma tabela com base em outra, tá? Então, isso aqui é perigoso, tá bom? Tem que ter certeza do que você está fazendo. Porque se você confundir aqui, você pode apagar da tabela errada ou pode apagar o que não deveria, tá? Mas o que acontece? Para que a gente possa ter mais segurança, tanto no update quanto no delete, a gente pode utilizar um select. Então, eu posso fazer assim, ó. Eu quero verificar se esses aqui são os dados, se os dados que eu estou montando a minha condição são os que eu quero apagar. Então, eu faço o quê? Faço um select antes, troco um delete por um select, ele vai me retornar os dados. Eu valido, verifico se esses são os dados que eu realmente quero apagar, e se for, aí sim eu sigo com a operação. Tá? Essa é uma forma segura. A gente pode fazer isso no update, no delete, para você ter certeza que você está fazendo uma operação que é o que você espera, tá bom? Às vezes você esquece um filtro e aí ele apaga mais do que deveria. Então é importante ter esse passo anterior aqui, já é uma boa prática que vocês precisam colocar, beleza? Próximo item. A gente já falou anteriormente sobre o truncate, mas eu vou só detalhar um pouquinho mais, tá? O que é o truncate? É um comando que ele apaga os dados de uma tabela de uma única vez. O delete também faz isso, só que o delete, em termos gerais, ele apaga a linha por linha. E o truncate, ele altera um mecanismo interno dentro do banco de dados, dizendo que a tabela está zerada. É como se fosse isso, tá? É como se eu dissesse, a quantidade de linhas da tabela é igual a zero. E aí, a referência, tem alguns mecanismos internos dentro do banco de dados, que quando ele entende que a tabela está como zero, ele não vai retornar nada, entendeu? E aí os arquivos é como se os arquivos fossem desconectados da tabela, tá? Não é isso exatamente, mas semanticamente a gente pode dizer com muitas aspas, tá bom? E aí, o que vai acontecer? O delete, eu vou ter que limpar linha por linha, tenho que validar todos os dados da tabela. Mas o truncate, ele simplesmente apaga tudo. A tendência é que o delete seja mais lento do que o truncate, tá? Porque o truncate, ele é instantâneo. Já o delete, eu tenho que validar linha por linha do que atende ao meu requisito. Mesmo que não tenha filtro, eu tenho que passar por todos. Tá? Então, o que acontece aqui? Inicialmente, ó, o delete ele trabalha com manipulação dos dados. O truncate não olha os dados, ele vai na estrutura da tabela e fala, não tem nada aqui. Tá? Então, por isso que é mais rápido. Outra coisa aqui, o delete suporta filtro, o where, você pode filtrar, eu quero apagar os registros da data tal. O truncate não, é tudo ou nada. Tá? Então, ou você roda o truncate e limpa tudo, ou você não roda se você não quer fazer uma limpeza parcial. Se você quer fazer uma limpeza parcial, não use o truncate, tá? Outra coisa aqui, a gente tem um reset de coluna de autoincremento. O que é coluna de autoincremento? É assim, existem alguns recursos, existe um recurso na tabela que você não quer criar uma chave primária, depois a gente vai falar sobre isso em mais detalhes, a gente já definiu. Existem colunas que são de autoincremento, então eu criei lá um usuário, aí ele vai ter o ID 1, aí eu criei um outro usuário, ID 2, 3, 4, 5. Essa tabela, ela consegue criar esse autoincremento. Agora, se você fizer um delete, ele continua subindo. Então, vamos dizer que você criou 5 usuários, aí você apagou o terceiro. Quando você inserir um novo, vai continuar a contagem. 6, 7, 8, apagou outro, continua a contagem. No truncate, não. Como o truncate zerou a tabela, zerou a contagem. Tá bom? Se você fizer um delete de todo mundo, o próximo item adicionado seria o próximo da sequência. Tá? O truncate não, zera a contagem. Bom, então o truncate ele reseta a coluna de autoincremento, enquanto o delete não. Beleza? Outra coisa aqui, aqui é o bloqueio de acesso, tá? Isso aqui é um pouco mais complexo, mas acho que vale a pena a gente citar aqui para você, tá bom? Para vocês. Aqui o delete ele estabelece um bloqueio de linha, tá? Ele bloqueia o dado na linha quando ele está rodando aquela operação. Então você consegue, quando aquela linha está sendo apagada, você não consegue acessar ela. Tem que esperar a operação para você poder liberar. E o truncate,
O truncate, ele trava a tabela e a página do dado. O que é página do dado? É um arquivinho físico internamente onde os dados ficam armazenados. O truncate, ele é um comando rápido, tá? Mas se você tivesse um truncate muito demorado, ele travaria toda a tabela. Porque o controle é nível de tabela, não é nível de dado, como ocorre com o delete, tá bom? O que mais? Log de transação. O que é log de transação? É um controle, é um log sobre cada uma das operações que são feitas em uma tabela. Um insert, um delete, um update. Você consegue. Todas as operações que você faz, o banco vai gerando um log. Se você tiver que fazer um rollback, ele vai fazer ele vai desfazer a operação a partir do conteúdo do log, tá? Então, se você faz um delete, você vai gerar um log dizendo que cada linha foi deletada. Agora, se você der um truncate, você está dizendo no log que todos os arquivos de dados, né, dessa página foram desalocados. Eles não estão mais associados à página. Beleza? Eu estou falando muito rápido, pessoal? Espero que não. Então, se eu falar, eu desacelero um pouquinho, tá? É que é muita informação, mas eu acho interessante aqui passar esse conteúdo, tá? Próximo item aqui é o desempenho, tá? Como o Delete faz vários controles internos a nível de linha, ele é mais caro, ele é mais lento, tá? Não tem como não ser. Você tem que fazer um controle. Imagina pagar os dados de uma tabela de 1 bilhão de linhas. Ele vai ter que validar todos os controles para 1 bilhão de linhas. Inclusive, colocar no log que cada uma dessas 1 bilhão de linhas foram apagadas. O Truncate, não. O Truncate ele faz alguns controles a nível de tabela, dizendo, ó, essas 1 bilhão de linhas não existem mais. Aí depois o banco vai utilizar mecanismos internos para fazer a limpeza específica, mas ela é muito mais rápida, tá bom? É importante entender essa diferença aqui, porque existem cenários em que vale a pena usar um, existem cenários que vale a pena usar outro, tá? Se você tiver que limpar o dado de uma tabela inteira, faz o truncate. Se você tem que fazer parcial, aí você faz o delete, tá bom? Se você tiver alguma forma de específica ali, a gente é um pouco mais detalhado, mas se você tiver uma tabela muito grande, você pode fazer truncate de partições. É como se você tivesse partes da tabela e você limpa aquela partição, tá? São mecanismos um pouco mais avançados. A gente pode falar isso depois. Mas aqui é só para explicar a diferença fundamental entre eles, tá? Próximo item aqui. Comando output. É um comando da linguagem TSQL, tá? Ele é utilizado para retornar informações baseado nas linhas que foram afetadas. Então, imagine que você fez um insert de uma linha. Aquela informação foi afetada na tabela. Então, você consegue pegar essas informações do seu insert e direcionar para algum lugar. Então, ele vai para a tabela, mas pode ir para algum outro lugar, pode ir para o log, por exemplo. Tá? O update, delete, a mesma coisa. Vamos dizer que você caiu ali em um update não determinístico, você não sabe exatamente qual linha foi alterada. Aí você quer validar melhor. Você pode fazer um update com output, aí pega essa saída do que foi afetado, direciona para uma tabela, e aí você avalia melhor o que aquele comando executou, tá? Então, tem várias estratégias de uso disso, tá bom? Ele é muito parecido com o comando select, então você consegue trabalhar com expressões e apelidos, tá? E você consegue utilizar nos comandos de manipulação de dados e também o merge, tá? O merge a gente vai falar um pouquinho mais para frente. O merge, só para explicar para vocês, ele é como se fosse um DML mais avançado, tá? No merge você consegue fazer insert, update e delete juntos, tá bom? Depois a gente vai falar sobre isso aqui. É um comando muito poderoso, tá? Também faz parte da SQL ANSI, beleza? O que mais aqui a gente pode falar sobre output? Os resultados, ó, aqui como falei, a gente pode inserir numa tabela ou em uma variável, tá? Uma variável de tabela ou em variáveis específicas lá, conforme a sua necessidade, tá? Aí, olha só que interessante. Quando para você, dependendo do teu comando, para você se referir a esses itens, você usa a cláusula inserted, quando você quer a saída das linhas que foram inseridas. Então, quando você está em um insert, você faz referência a um insert, você usa a cláusula inserted para dizer que você quer as linhas que foram inseridas. E quando você está rodando um delete, você usa esse deleted para fazer referência às linhas que foram excluídas. Beleza? Quando você está utilizando o update, acho que vale a pena dizer sobre isso. Um update, no fundo, é um insert delete, tá? Você está apagando a informação anterior e inserindo a nova. Só que é uma operação única, como se fosse uma mini transação, tá? Então, o que acontece? No comando update,
você vai usar inserted para representar as linhas novas, né, após o estado da atualização, e o deleted no estado anterior. Então, o que significa isso? Quando você faz o update, vamos dizer que você pegar esse exemplo do salário, vamos dizer que o pessoal lá teve um aumento de salário. O inserted vai ser vai ser o salário mais 10%. E o deleted vai ser o salário sem essa atualização. Tá? Então, você vai ter o estado antes e depois, e você consegue utilizar essas informações para fazer um comparativo, consegue jogar para o histórico, consegue fazer um monte de coisa, tá? Você consegue, por exemplo, pegar o seu deleted do update e jogar em um log, por exemplo, tá bom? Claro que existem controles mais robustos para isso, mas de forma elementar, essa é uma possibilidade, tá? Próximo item, comandos DQL, aqui é o SQL, tá bom? Ou select, perdão. O comando select é o fundamental, né, da linguagem aqui do DQL, é utilizado para recuperar linhas do banco de dados ou expressões, né, e você consegue selecionar uma linha ou várias colunas de uma ou mais tabelas, tá bom? É um comando muito poderoso e essa aqui é a nossa sintaxe de base, tá? Select, você indica o que você quer quando você está acessando uma tabela, tá bom? Quando você quer chamar uma função, você coloca select e aí chama a função. Quando você quer chamar uma variável, select, chama sua variável, tá? No caso aqui, quando você está acessando uma tabela, select as suas colunas de interesse from tabela. Ou tabelas, se você estiver acessando múltiplas tabelas, beleza? Quando você quer pegar tudo da tabela, você não sabe o nome, ou quer tudo mesmo, você usa um asterisco, beleza? Então, asterisco seria o all. Select all columns from tabela, beleza? Próximo item aqui. Assim como o output, né, o select ele consegue trabalhar com eles. O search, update e delete eles também trabalham com eles. E o select não poderia deixar de faltar. Então você consegue fazer o quê? Você consegue criar um apelido tanto para a coluna quanto para a tabela, tá? Então, olha só, a tabela se chama tabela, tá? Tá bem intuitivo aqui. E eu tô apelidando ela de TB1. E aí, olha só, select TB1. Ó, eu não quero. Imagine que eu tenho uma tabela com 30 caracteres, gigante. Para você não ter que ficar fazendo referência a ela várias vezes, você chama o eles, que é um apelido pequenininho, um nome curtinho, e aí você chama, você usa esse eles para representar aquela tabela. Beleza? E aí eu posso fazer isso utilizando eles para tabela quanto para coluna. Então, o que vai acontecer? Esse aqui é o alias de tabela, tá? E esse aqui é o alias de coluna. Então a coluna pode ter um nome e você pode chamar de outro nome. A saída vai ficar com esse nome aqui, tá bom? E aí aqui o que eu estou fazendo? Eu estou selecionando a coluna 1, coluna 2, coluna 3. Aí aqui, na verdade são várias, né? Aqui coluna N para dizer quantas você quiser. E aí eu consigo trabalhar com eles, tanto a nível de coluna quanto a nível de tabela. Opcionalmente, você pode usar o as para você dizer, ó, o que vem na frente é um alias, tá? Você pode usar, mas você também pode não usar. Isso vale para as duas, tá? Para o alias de coluna ou para alias de tabela, beleza? Eu sei que é bastante informação, pode ser um pouco confuso, tá? Tem alguns materiais complementares, e aí vocês não precisam se preocupar tanto com isso, tá bom? Beleza, então, vamos lá. Seguindo, tá? Essa aula é um pouco mais densa. Eu sei que é um pouco mais densa, mas ela é importante. Vocês vão ter oportunidade, vão ter um dia aí para poder respirar um pouquinho, para se aprofundar nesses comandos, para ver algumas videoaulas, tá? Então, não se preocupem, tá bom? Eu sei que é bastante informação, mas é legal que vocês se habituem com a linguagem, porque aí o restante flui com muito mais tranquilidade, tá? Lembrando que isso aqui não é um curso para aprender o básico de SQL. A gente está só passando por cima aqui, porque a gente vai aplicar esses conceitos mais para frente. Então, o curso vai pegar mais velocidade, tá? É importante que vocês absorvam bem esses conteúdos, beleza? Ok. Agora aqui uma parte interessante. A gente falou sobre a sintaxe lá da linguagem. Quando a gente escreve um comando select, a gente pode utilizar esses comandos, esses comandos, né, esses subcomandos ou cláusulas que estão assim, que estão descritos a seguir, tá? Select os seus campos, from a sua tabela, where, que é o seu filtro, né? E aí você pode opcionalmente utilizar esses comandos aqui. Se você quiser ordenar os dados, você quer que apareça por os alunos, por exemplo, em ordem alfabética, você usa order by. Se você quer criar grupos, você quer ver a média, por exemplo, por sexo, por exemplo, qual a nota de uma tabela de alunos, de notas lá. Quantos alunos tiraram
não sei, você quer a média por disciplina, tá? E você tem a nota de cada aluno e a disciplina. Aí você quer ver a média por disciplina, você cria grupos. Cada disciplina vai ser um grupo, o SQL vai calcular a média, dizer, olha, em matemática a galera tirou média 6, em português tirou média 7. Então você criou grupos específicos. Para criar esses grupos, a gente utiliza o Group By, tá? A gente vai explicar sobre isso mais para frente, mas é só para explicar o conceito, beleza? E aí o having é um filtro que a gente aplica em cima do Group By. A gente também vai explicar isso, mas é só para vocês entenderem aqui. A gente vai explicar em detalhe a diferença entre o where e o having, tá? Mas são comandos opcionais aqui. Não se preocupem tanto com isso. Mas assim, a ordem do comando select é essa. Select, colunas, from, tabelas, where, suas condições. E aí, opcionalmente, você tem os 3 itens adicionais, tá? Essa é a ordem da declaração do comando, a ordem visual. Internamente, o SQL vai trabalhar com essa ordem aqui. Então, ele fala, olha, fulano mandou pegar os dados da tabela A, B e C. Então, você vai rodar o from primeiro. Depois que você acessou as tabelas que você pediu, depois que o banco acessou as tabelas que você pediu, ele vai aplicar os filtros que você colocou. Na sequência, ele vai verificar se tem agrupamento. Se tiver agrupamento, ele aqui os grupos. Se tiver filtro nos grupos, ele aplica o having, tá? E aí ele gerou a massa de dados. Na sequência, ele vai preparar esses dados para a saída, e aí antes de postar na tela, ele faz a ordenação, tá? Por que que é importante entender essa lógica de funcionamento? Porque isso pode afetar a sua consulta em determinadas situações específicas, tá? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas aqui é só para explicar que existe diferença, tá? Não é tão intuitivo. Existe a forma como o banco ele processa a informação é diferente da forma como você pede. Por que isso acontece? Porque o SQL é uma linguagem declarativa. Você fala o que você quer e o banco se vira para trazer isso. Qual é a forma que ele faz para se virar para trazer isso? É essa ordem de processamento aqui, tá bom? Então é legal vocês já começarem a entender essas coisas para irem pegando o jeito, beleza? E se não está claro, tem material complementar, assistam algumas aulas, tá? Isso vai ajudar bastante, tá bom? Bora lá. Outro item aqui interessante são os delimitadores, tá? O TSQL ele utiliza colchetes para você delimitar textos ou sentenças que fujam da notação padrão, tá? Existe um padrão para que você possa criar nome de tabela, coluna, objetos no banco. Você não pode começar com número, você não pode começar com underline, então tem alguns padrões específicos, tá? Se você tentar fazer isso, ele vai reclamar. Agora, se você quer que aquele objeto tenha esse nome, aí você tem que usar um delimitador, tá? Por exemplo, aqui, ó, como aqui, nesse caso aqui, eu tenho cadê? Aqui eu tenho, por exemplo, 2017. Ele não entende como uma coluna. Então, você precisa delimitar ele, tá? Você pode fazer como? Você pode utilizar entre colchetes, ou até mesmo entre aspas. O texto aqui tem que também tá? Então, tem que tomar esse cuidado. E aí, se tiver espaço, o banco não vai entender quando começa ou termina alguma coisa. Então, se você quer que a saída saia nesse formato, você tem que usar o delimitador, tá? O ideal é que a gente não faça isso. O ideal é que seja só uma extração, por exemplo, para um cliente, você colocar um nome semântico, aí beleza. Mas se você está criando objetos dentro do seu banco, não faz isso, tá? Cria com underline bonitinho, segue os padrões para não ter problema, beleza? No caso, a anotação, como eu indiquei, ela tem que seguir esse padrão Unicode, tá? Então, você pode usar letras maiúsculas ou minúsculas, tá bom? E aí aí no caso aqui, ele pode suportar tanto arroba quanto asterisco, beleza? O arroba vai representar uma variável, tá? No TSQL, e o asterisco, perdão, a hashtag, vai representar uma tabela temporária. Depois a gente explica mais sobre isso, beleza? No caso aqui, aí sim, uma vez que você colocou o padrão inicial aqui do que é aceito, aí você pode ter números decimais, letras e números, ou até mesmo underline e o cifrão, tá? Mas se você fugir desse padrão, você tem que utilizar os delimitadores, tá bom? E não pode usar palavras reservadas do sistema ou ter espaços em branco, tá? Se você tiver que fazer isso, aí você usa o delimitador para dizer, olha, esse texto aqui é, não faz parte da tua linguagem, é o meu texto específico aqui. E aí ele não vai misturar, entendeu? Ó, aqui é uma expressão de fulano, não é uma palavra do meu sistema aqui. Então, o delimitador serve para isso, tá? Para não confundir as coisas.
Se você não usar delimitador, tem que seguir as boas práticas daquilo que a SQL entende, tá? O ideal é evitar usar, só quando realmente necessário, beleza? O que mais aqui? Predicado. O que que é um predicado, tá? É uma, é uma sentença, se a gente for explicar conceitualmente, é uma proposição lógica que vai ser avaliado como verdadeiro ou falso, tá? Então, por exemplo, imagine, por exemplo, que na faculdade você precisa tirar uma nota maior que 5, e aí você tirou nota 4. Você vai verificar 4 é maior que 5? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Esse é um predicado, tá? Se você apenas coloca 4, o que que isso significa? Não existe uma avaliação lógica, então não é um predicado, está incompleto. Você precisa ter uma sentença que traga, que tenha uma proposição que seja avaliada como verdadeiro ou falso, beleza? Isso é um predicado, tá? Em termos gerais, é o equivalente a um filtro, tá bom? Então é mais ou menos isso. Quando a gente quer trabalhar com predicado ou com filtro, a gente usa a sintaxe where. Então, selecione os alunos da minha tabela, que iniciam com a letra A. Então, você coloca where, nome, e aí coloca like, depois a gente vai falar sobre isso, igual a. Então, ele vai falar, ó, ele vai avaliar todos os nomes e vai trazer todos os que atendem a esse requisito, tá? Esse predicado, esse filtro, tá? Então, é basicamente isso. A gente usa o where para justamente dizer esse filtro específico, beleza? Então, selecione os alunos onde esse requisito aqui é verdadeiro, beleza? Então, é para isso que serve um predicado, tá? Uma coisa importante, se você tem uma coluna que aceita nulo, você precisa utilizar is null ou is not null para verificar o nulo, tá bom? Por quê? Porque quando você verifica alguma coisa e aquilo está nulo, a resposta é desconhecida. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas é importante ter isso em mente. O nulo é como se fosse uma verificação adicional, tá? E é justamente o que eu falei aqui, ó. Registros avaliados como desconhecido, eles são descartados, tanto em filtro quanto em junções de tabela. Por que isso acontece? Porque quando você faz uma comparação, tá? E aí aquela linha específica está nulo, ele não sabe dizer se é verdadeiro ou se é falso, tá? Então ele simplesmente retorna desconhecido. E aí ele ignora aquela linha. Então é importante ter esse cuidado, tá? Porque isso pode ter problemas na forma como você está manipulando lá a sua consulta. Beleza? Outra coisa aqui. Um predicado, você consegue ter várias sentenças, tá? Where matéria igual a tal, and nome inicia com tal. Você pode ter várias sentenças. E aí, com essas sentenças, você pode utilizar o operador lógico and, or e not, tá? And, a gente vai falar sobre isso. O and, ele vai exigir que os dois sejam verdadeiros, tá? O or vai aceitar que um ou outro seja verdadeiro. E o not vai inverter a sentença do que vem na sequência, tá bom? Pode não, esses itens aqui, eles não são só para filtros de predicados, tá? São utilizados em vários outros lugares, mas essa aqui é a aplicação para esse contexto. Beleza? Aqui é importante. Quando você tem um OR em um filtro, você precisa isolar ele, tá? Porque senão ele pode furar a tua sentença. Depois a gente explica melhor isso aí, tá bom? Mas aí a gente vai tratar sobre isso aí mais para frente. Beleza. Próximo item aqui, tá? Já está dando o horário, realmente vou seguir aqui um pouquinho, tá? A gente tem expressão de tabela. O que que é a expressão de tabela? É uma consulta nomeada. Basicamente, é você escrever uma query, você vai dar um nome para ela e vai utilizar ela de alguma forma, tá? Então, você consegue ter vários usos. É por isso que o comando select, que o comando select tem vários usos. Não é só você puxar dados de uma tabela. Você pode puxar o dado, você pode gerar uma expressão e usar em um formato, depois reutilizar em outro. Então você consegue ter várias aplicações, várias formas de uso, tá? O que que é uma expressão de tabela? É uma consulta que você vai dar um nome para ela e vai utilizar ela em várias formas, tá bom? E aí a gente tem vários tipos de expressões de tabela. A primeira delas é a tabela derivada. O que é uma tabela derivada? É uma subconsulta com nome. A gente chama de subquery, tá? Você tem uma consulta e aí vamos dizer que para você cruzar os dados dessa tabela, você precisa fazer uma outra subconsulta. Então, você busca o dado de outro lugar e cruza esses dados com o de cima. Você tem uma subconsulta, uma subquery, tá? Uma outra forma de consulta, de expressão de tabela, é a CTE. O que é uma CTE? É uma subconsulta nomeada, mas que pode ser reutilizada no meio do código.
A tabela derivada, ela só é utilizada na hora que você chama, tá? Que é a subquery. A CTE, você pode utilizar ela 2, 3, 4, 5 vezes. A subquery é só quando você chama. Ou seja, se você precisar ela 2 vezes, você vai ter que chamar a subquery 2 vezes. Você vai ter que declarar ela 2 vezes. Na CTE, você consegue chamar uma vez e reutilizar isso, tá? Além disso também, a CTE pode ser utilizada para fazer uma consulta recursiva. O que é isso? É assim, você faz uma consulta em uma subquery, essa subquery vai fazer consulta na consulta dentro dela, que está dentro dela, que está dentro dela. Então você faz uma consulta recursiva. Depois a gente fala sobre isso, tá? Não se preocupem com isso agora. É uma coisa um pouco avançada e aí pode dar nó na cabeça de vocês, beleza? Mas é só para explicar que é possível. Alguns vão saber do que se trata. Então, por isso que eu já estou explicando aqui, beleza? Próximo item, visão. O que é uma visão? É uma consulta em que você salvou o código dela. Você criou um atalho para aquela consulta. Então, imagine que você escreveu uma query de 50 linhas, uma query gigante. Aí você não quer ficar reescrevendo ela várias e várias e várias vezes. Você cria uma visão. Essa visão vai representar o comando select que você definiu. E em vez de você chamar essa consulta gigante, você chama view. Ou seja, você chama um atalho para essa consulta. Beleza? Então, é isso que é uma view, tá? E o próximo item são as funções de tabela. O que é isso? É uma view, só que ela aceita filtro como parâmetro, tá? Então, também é uma outra forma que dá para fazer. O outro item aqui, isso aqui é mais um tópico, tá? É o Select from Values, tá bom? Esse Select from Values é o quê? É você fazer uma consulta a partir de valores estáticos. Então, você quer montar uma consulta com valores específicos, você quer dizer quais os valores. Você quer montar uma tabela a partir de valores específicos, mas você não quer criar uma tabela e fazer um insert, porque dá muito mais trabalho, você faz um select from seus valores, tá? E aí você já cria uma consulta em memória e faz alguma coisa que você gostaria. Beleza? Então, tem muitas formas de uso. Olha só que interessante. O único comando select tem várias aplicações. É por isso que ele recebe um grupo específico só para ele, tá bom? Beleza. Próxima parte aqui. Tá acabando, tá? Comandos DTL. Aqui a gente já explicou conceitualmente, mas vamos lá. O grant é um comando usado para conceder permissões em um banco relacional, tá bom? Qual é a sintaxe? Grant a sua permissão no seu objeto para um determinado usuário. Quais as permissões possíveis? Grant select, você permite que aquele usuário possa ler os dados, possa inserir, possa atualizar, excluir, possa rodar uma procedure e por aí vai, tá? Quais os objetos? Qualquer um que tenha no banco, tá? Tabelas, views ou exibições, procedimentos armazenados, funções, etc. Tá? Quais os usuários? Você pode ter uma pessoa específica, você que faz um create user e dá os acessos para ele, ou grupos de usuários, tá? Além disso, também você pode dar acesso para funções específicas. Então, você pode ter uma rotina no banco de dados e aí aquela rotina precisa rodar de tempos em tempos. Você concede o acesso para que esse robozinho faça determinada operação. Beleza? E aí, aqui um exemplo, tá? Grant select on client to João. O que ele está falando? Olha, dê o acesso para que o João possa ler os dados da tabela clientes. É basicamente isso que ele está fazendo, tá? Revoke é a mesma coisa, só que de forma inversa. Você não vai, aqui com o revoke, você não vai conceder acesso, você vai revogar, você vai remover o acesso. Beleza? E aí é muito parecido, tá? Revoke permission, né? Um objeto from, em vez de ser to, você vai fazer from, porque ele já tem o acesso, então você vai remover o acesso do usuário. Em vez de você dar o acesso para o usuário, você vai remover o acesso do usuário. Beleza? E aí, não muda muito aqui. As mesmas coisas que você pode dar grant, você pode dar revoke. Beleza? Então aqui eu não vou ficar repetindo, tá? E aí, aqui um exemplo, ó. Assim como eu dei o acesso para o João acessar a tabela de clientes, eu vou remover agora, ele não pode fazer. Se ele tentar, vai dar erro. Beleza? Então é isso, tá? E aí existem várias boas práticas que a gente consegue fazer nessa parte de gestão de acesso, tá? E uma coisa que é importante aqui é uma boa prática de segurança que se chama Deny by Default, tá? O que é isso? Se você não sabe qual o nível de acesso um determinado usuário possa ter, você nega tudo por padrão. Então, quando você criar um banco de dados, ele não vai ter acesso a nada. E conforme tiver as necessidades, você vai concedendo acesso. Por que isso? Porque você garante mais segurança, tá? O Marcelo comentou aqui que quem faz isso normalmente é o DBA, tá? Justamente porque ele administra o banco, ele vai avaliar os acessos, ele vai conceder os acessos.
E aí o que acontece? Pode ser que ele dê acesso a uma coisa que dê aqui que internamente libere para outros recursos. E aí vai ser um acesso indevido, entendeu? Então, normalmente, a gente faz o quê? Quando você cria um usuário, você não tem acesso a nada, nem a Select, nem a sessão no banco. E depois você vai concedendo esses acessos. Por quê? Porque você garante que ele não vai ter acesso indevido, entendeu? É uma boa prática de segurança, tá? Aqui já, esses aqui são alguns itens adicionais que eu vou liberar no slide. Aqui são alguns exemplos práticos sobre o que a gente falou no decorrer aqui dessas aulas. Como já deu aqui uma hora, tá? A gente vai liberar o PDF para vocês. E aí você fica esse material. A gente vai explicar isso aqui na próxima aula, tá? Eu só vou passar aqui por cima, ó, tá? A gente vai criar um banco, vai criar alguns objetos, vai mostrar o exemplo de cada coisa do create, do alter, do drop, dos tipos de insert, tá? Perdão. Vai dar aqui um exemplo de updates também, tá? Então, tem bastante coisa aqui. Eu vou deixar no PDF para vocês poderem acessar. Quiserem testar, tá bom? Tem a criação do banco. Vocês podem pegar os comandos aqui e rodar na máquina de vocês, tá? E aí fica para teste. Amanhã não, perdão, na próxima aula, a gente vai explicar esses comandos e vai mostrar eles na prática. No começo da aula a gente já faz isso, tá bom? Como agora já estourou o tempo, não vai dar, realmente não vai dar para fazer. Então, a gente para a nossa aula por aqui, tá? Eu vou pular aqui para as referências. Todas as referências dos comandos, tanto da parte teórica quanto da parte prática, tá aqui, beleza? E aí vocês vão poder ter acesso. A gente tem os comandos em um arquivo, depois a gente libera também, tá? Primeiro a criação dos itens, tá? A criação dos objetos da estrutura, e aí na sequência vocês vão rodando comando por comando. Não é legal rodar tudo em lote, porque vocês não vão ver acontecer. Você só vai ver o banco rodando, mas nem saber do que se trata, tá? Então não é interessante. A criação dos objetos, sim, pode rodar de uma única vez, que ele já cria estrutura. Mas se você fizer isso, você está aprendendo a rodar código. Você não está aprendendo a linguagem. Então não é uma prática tão adequada. Aliás, só para fechar, isso é importante. Quando a gente está aprendendo a programar, é importante você escrever o código para você entender a sintaxe do comando e tudo mais. Se você copia o código da internet e coloca na sua máquina, você não está aprendendo a programar, você está aprendendo a copiar e colar texto, tá? Então, é interessante começar com o básico, para ir pegando o jeito, para saber as formas de escrita e tudo mais, tá bom? Então, se vocês querem aprender, essas são as boas práticas, beleza? Então, aqui são algumas referências, vocês podem depois olhar, tem bastante conteúdo aqui, tá bom? Eu passo a palavra agora para quem tiver alguma dúvida, a gente pode falar a respeito, beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Dúvidas? Espero que ela não tenha sido muito densa. É isso mesmo, aprender a copiar todo mundo já sabe. Ctrl+C, Ctrl+V é o básico. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre algum slide específico? Quer que eu volte? Tudo tranquilo? Beleza, então. Vou pedir então para que, caso vocês não tenham compreendido alguma coisa, volta na gravação, tá? É normal vocês terem dúvida com alguma coisa, nunca. Assim, é difícil você absorver tudo de uma vez. Volta um pouquinho, volta, vê um detalhe, avança o slide, avança o vídeo, avança algum, vai voltando, anota, tá? Isso é importante. Uma boa forma de reter conteúdo é fazer isso, é fazer essas anotações, é você absorver o conteúdo da forma como você achar mais adequado. Beleza? Que aí você vai se apropriando daquelas informações, tá? O Anderson levantou a mão, pois não, Anderson, pode falar. Então, só queria te falar uma coisa aí, agradecer primeiramente, né, pelo seu tempo aí, pelo conhecimento, mas eu acho que foi bastante informação, acho que por isso também eu também acabei ficando sem dúvidas aqui. Eu acho que a melhor maneira é a gente ir praticando aí nas próximas aulas para conseguir memorizar isso. Não sei o que você acha. Né? Isso mesmo. Vai ser meio que um dever de casa, tá? Por isso que a gente liberou esse material, liberou uma parte extra, que é justamente o conteúdo da primeira parte da próxima aula, tá? Então aí vocês vão conseguir criar lá os objetos, tudo bonitinho. O legal é copiar comando por comando e rodar para ver funcionando, tá? Que aí vocês vão entendendo, faz os comentários de vocês. A gente vai liberar esse material que vocês podem reproduzir e depois também libero um arquivo com todos esses itens também para facilitar o acesso.
Tá? E só para entender outra coisa, tudo isso que essa linguagem, tudo de banco de dados, você deve executar a partir de uma outra linguagem, ou não? Por exemplo, se eu estou no site da internet, ele chama esse banco e dá esses comandos, é isso? Aí a parte de arquitetura, tá? A gente pode depois explicar um pouquinho mais. Normalmente, mas só para contextualizar aqui, normalmente quando você está mexendo em um sistema da internet, um site, você tem uma aplicação web que está rodando. Essa aplicação, você está usando uma interface HTML lá, no site, né? Você vai mandar alguma requisição para um back-end, uma aplicação que vai estar rodando no servidor. Essa aplicação vai receber a sua requisição para comprar um pedido ou qualquer coisa que seja, vai processar esse item e vai traduzir em comandos para enviar para o banco de dados. Tá? Essencialmente é isso. Vamos dizer que você queira cadastrar um usuário. Você passou os dados do usuário lá no teu formulário. Aí o front vai chamar o back-end, vai chamar o código que está rodando no servidor. O servidor vai fazer alguma validação, algum processamento interno, tá? Vai avaliar o usuário, se está autenticado, várias coisas que ele vai fazer internamente no back-end. Vai pegar as informações do formulário, se está tudo correto, está tudo bonitinho, aí ele vai jogar num comando insert, update, delete, e vai criar uma conexão com o banco de dados e vai mandar um comando insert, no exemplo de uma criação de um cadastro de usuário, né? Ele vai pegar essas informações, vai montar uma consulta e vai passar para o banco de dados, tá? Uma outra forma que ele poderia fazer isso é utilizar um framework ORM. O que que é isso? É um framework, é uma biblioteca, é um conjunto de códigos de programas que já estão funcionando que cuidam do acesso ao banco de dados. Então você recebe a informação da interface do front-end, faz alguma validação e processamento, e eu pego essas informações e mando para a biblioteca que é responsável pelo acesso ao banco de dados. É como se o servidor terceirizasse o acesso aos dados, tá? E aí eu mando essas informações para a biblioteca, ela vai lá e insere no banco, tá bom? Então, você pode ter várias camadas. Aqui já começa a ter uma arquitetura um pouco mais sofisticada, tá bom? Mas é mais ou menos assim que funciona. Inclusive no cadastro do celular, tá? Você cadastrou alguma coisa no celular, o celular é um cliente, ele vai mandar uma requisição, um pedido de informação para cadastrar o usuário no servidor, vai fazer esse mesmo processamento, e aí vai inserir no banco, vai conectar no banco e fazer esse cadastramento, ou acessar uma API, vai acessar uma biblioteca que faz isso, tá bom? Um outro comentário adicional aqui é que você está falando aqui que a gente nunca deve dar acesso ao banco de dados. Isso é verdade, tá? Porque o banco armazena informações, elas são críticas. Então, muitas vezes, se você tem um terceiro que precisa ter acesso ao seu banco, você fala para ele o que você quer ver. Aí ele fala, eu preciso disso, disso e disso. Você cria uma visão, uma consulta que traz os dados que ele pede e você fornece acesso a essa visão. Se o cara tentar ver alguma coisa por fora, ele não consegue, tá? É, Depois a gente pode falar sobre uma técnica de ataque a bancos, que é a SQL Injection, mas essencialmente é mais ou menos essa a lógica aqui, tá? Ó, o Marcelo também está fazendo um comentário para que a gente não confunda os acessos, né, a biblioteca do sistema operacional com o AD, né, o Active Directory, com a analista de dados. Na parte de TI tem muitas siglas, é uma sopa de letrinhas. Às vezes elas confundem, tá? Então é importante que vocês identifiquem bem o contexto daquela sigla para não entender de forma inadequada, tá bom? Mais alguma dúvida? Beleza, então. Então, ok, pessoal, eu vou parar aqui a gravação, tá? Assim que o Teams terminar, a gente sobe no YouTube e desejo a todos aí uma boa noite, tá? A gente se vê na quinta-feira, ok? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.